Felipe, é com você a palavra. Boa noite a todos. Então vamos, agora que já fizemos aquela primeira parte da pesquisa do Espírito de Verdade, então hoje nós vamos iniciar o prefácio, né? E para aqueles que estão começando, nós ainda já tinha falado, Kardec colocou essa mensagem do Espírito de Verdade como prefácio do Evangelho, devido à importância dessa mensagem, certo? Para nós espíritas, cada dia que vamos nos despertando, e ela vai tomando a sua forma mais adequada. É uma mensagem que devemos, de vez em quando, voltar aqui e dar uma lidinha para refletirmos, porque a cada tempo nós somos outros, não é, à medida que nós vamos caminhando. Né? Então, está aqui, e Kardec coloca uma nota. A instrução acima, transmitida por via mediúnica, resume a um tempo o verdadeiro caráter do Espiritismo e a finalidade desta obra. Por isso, foi colocada aqui como prefácio. Certo? Então, nós vamos ler a mensagem, ela é relativamente pequena, e depois nós vamos fazer alguns comentários. Certo? Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, qual imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando, espalham-se por toda a superfície da terra, e semelhantes a estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos céus. Eu vos digo, em verdade, que são chegados tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como sons de trombetas, e os cânticos dos anjos se lhe associam. Nós vos convidamos, a vós, homens, para o divino concerto. Tomai da lira, fazei uníssono as vossas vozes, e que, no hino sagrado, elas se estendam e repercutam de um extremo a outro do universo. Homens, irmãos a quem amamos, aqui estamos junto de vós. Amai-vos também, uns aos outros, e dizei do fundo do coração, fazendo as vontades do Pai que está no céu, Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino do céu, o Espírito de verdade. Agora nós vamos voltar e fazendo aqui, em cada ponto dessa mensagem, para darmos... Claro que nós, espíritos inferiores, como o Haroldo já nos alertou, nós, espíritos inferiores, claro que nós não vamos conseguir penetrar todos os sentidos que um espírito deste nível, que é o Espírito de Verdade, que é o Cristo, nós não vamos conseguir penetrar em tudo que ele, quando ele coloca uma frase em um sentido, nós não vamos conseguir, por mais que esforcemos, certo? Mas vamos tentar buscar o que é suficiente para nós. E à medida que nós vamos aprendendo e vai acendendo outras luzes, nós vamos compreendendo mais o seu significado e o que ele diz. Não é? Então, vamos aqui no início. Ó. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes do céu. Então, só aí, o que seria esses Espíritos do Senhor, que são as virtudes do céu? Então, são espíritos puros,
que o Senhor encaminha, né? Que são as virtudes do céu, né? Então, são os espíritos que já conquistaram, que evoluíram, né? Que são, naquelas ordens que Kardec colocou, os espíritos de primeira ordem, que são os espíritos puros, de segunda ordem, são os espíritos bons, e nós somos de terceira ordem, os imperfeitos, né? Então, qual o imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando? Olha a obediência, a disciplina, a humildade desses seres que obedecem ao comando. Então, isso, aqui ele já traz essa colocação. Aqueles que obedecem, que são humildes, aqueles que seguem, né, que obedecem aquilo que foi dada a ordem. Né? Para nós ir formando essa ideia de quem que está nesse movimento. Né? Espalham-se por toda a superfície da Terra. Olha, não existe privilégio, nem de raça, nem de crença. É uma mensagem do Cristo dizendo em toda a superfície da Terra. Não é privilégio nós, espíritas, que estudamos essa doutrina à luz, mas o Espiritismo vem para todos. Então, eles vão por toda a superfície da Terra. Então, vai atender a todos que estiverem abertos e vão receber a sua mensagem. Né? E semelhantes às estrelas cadentes, vem iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Olha, como estrelas cadentes, né? Daqueles seres que vêm de outros planos, seres que destacam de outros pontos que já conquistaram luz, vem aqui, vem iluminar os caminhos. E desses seres, quando eles vêm para a carne, que entram entre nós notamos assim facilmente quem são. Nós aqui sempre cita alguns deles, né? E o mais conhecido nosso é que nós somos super fã, o Chico, né? Irmã Dulce, Madre Teresa. Então, esses seres, quando eles vêm para o meio de nós, eles deixam um rastro de luz, nos indicando o caminho. Quantos de nós que nós necessitávamos, e eles é que nos iluminam? Porque nós olhamos e enxergamos o caminho através deles. Né? Apesar de toda a teoria, de todo o evangelho, nós ainda necessitamos desses trabalhadores que vêm de perto, do corpo a corpo. Nós ainda somos muito afeitos ao sofrimento, e todos eles vêm e sofrem aqui, porque nós gostamos de sofrer. Né? Nós bajulamos o sofrimento. Desde o sacrifício do Cristo, você vê que as pessoas, quando vão comentar alguma coisa da vida dela, ela fala normalmente do que sofreu. Ah, eu sofri tanto, você precisa ver o que eu passei, mas como foi difícil. Então, assim, nós valorizamos muito a dor, né? E gostamos, mas que fulano sofreu, você precisa de ver. Então, assim, os nossos ídolos, normalmente, são os que sofrem. Tem que sofrer, senão não serve para nós, certo? Tem que doer bastante. Mas ele sofreu. Aí você segue. Ah, não. Se não, aquele lá que é vida boa. Ele está falando, mas nunca sofreu nada. Né? Então, normalmente, a gente quer desfazer de quem não sofreu. Então, nós gostamos do sofrimento. E a espiritualidade, sabendo disso, é claro, sabe das nossas fraquezas, então, esses seres todos vêm. O Cristo não teria implantado a sua doutrina se não tivesse cumprido aquilo. Né? Nós somos, assim, nós gostamos, então, aquele sofrimento dele, você vê quantas pessoas que ainda mantêm o Cristo na cruz. Gosta de ver ele lá na cruz. Né? Então, esse é o detalhe. Muitos ainda não conseguiram tirar o Cristo da cruz. Né? Abrir os olhos aos cegos.
Olha só. Quanto foi assim? E a cegueira espiritual não tem nada a ver com a visão física, né? Quantas pessoas que olham e não enxerga, não vê. Quantas coisas que nós víamos, líamos, debochava, não acreditava, não dava nenhum tipo de valor, né? O Chico mesmo foi muito perseguido. Hoje, é claro, para nós é fácil falar de Chico, de tudo que ele passou, que ele deixou, e no começo. Quantas pessoas que ele foi perseguido, que não era acreditado, né? Os amigos mais de perto contam tudo isso que aconteceu com ele, de pessoas que iam lá, comissões de médico, criticando ele que tinha escrito lá na época de André Luiz. Então seria cientista, falando de bobagem, que ele era um maluco, né? E muitos espíritas também, muitos espíritas demoraram a acreditar nele. Então foi fácil. Somente nós, espíritas, espírita também é fácil, não. Nós somos críticos, muito críticos, né? Aí vamos lá. Eu vos digo em verdade que são chegados tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido. Olha aí a assinatura do Cristo. No início, eu vos digo em verdade, olha só. Ele que sempre diz dessa maneira, ele que sempre expressa dessa forma, né? Em verdade. Olha, que são chegados os tempos, todas as coisas vão se restabelecer no seu verdadeiro sentido, né? Por quê? Porque nós deturpamos. Cristianismo, perseguimos cristãos por 300 anos. Mais de 300 anos de perseguição, né? De circos de Roma, tudo aquilo que nós fizemos, né? Abraçamos o cristianismo em 300 e pouco, 330 e pouco, mas adaptamos ele às nossas necessidades, aos nossos interesses. Colocamos lá tudo nele para vir adaptando. Nada do cristianismo, na verdade, é tudo do mundo. Mas veio, né? Mas veio chegou até nós, aqui, essa doutrina. Mesmo com as nossas falhas, a divina providência nos utiliza. Mesmo enganados, nós carregamos o Evangelho. O Evangelho ficou porque nós não entendemos ele perfeitamente na época. Os donos do controle, como não conheceu, não entendeu o que estava lá, deixou passar. Porque se eu tivesse percebido, talvez eu tivesse queimado tudo, né? Mas, como não, e tem muitos que não entenderam até hoje, certo? O Cristo ainda, mesmo os que diz cristão, ele é estranho para muitos. Muitos não conhecem o Cristo, né? O Cristo ainda é muito estranho. Ele ainda é no lado material, né? Espiritual, nós estamos ainda, mesmo entre os espíritas, viu? Nós não vamos enganar, não, que ainda nós, acostumados com os rituais, muitos ainda vêm para a doutrina espírita, como diz um amigo nosso, numa palestra aí em 90, que veio aqui na região, médico de Taubaté, ele falou, às vezes a educação profunda acontece, ele fala, às vezes o espírita deixa de ser católico, se torna espírita. Aí ele chega aqui, lá na igreja católica, ele quer ir para o céu e não quer o inferno. Aí chega a doutrina espírita, ele quer ir para o nosso lar e não quer o grau. Então, ele falou assim, não houve educação. Ele continua com a mesma situação. Ele fica querendo a mesma coisa. Ele não entendeu ainda. O céu externo, o inferno externo, né? E o Cristo não diz? O reino do céu está dentro de vós. Então, e nós ficamos procurando fora, amontoando coisas fora, né? Achando que o céu está fora de nós, nas coisas materiais, nas ilusões. E ele é íntimo, é pessoal, né? Então veio, ó, para dissipar as trevas e confundir os orgulhosos e glorificar os justos. Olha,
dissipar as trevas. As trevas, no sentido espiritual, ela não é as trevas que nós entendemos como o lado físico. É entendimento. A luz se faz em entendimento, em conhecimento. Né? Quando você compreende aquilo, aí houve entendimento. Você saiu do aspecto da ignorância e as trevas. Né? E o conhecimento, e é o seu processo, não é só o conhecimento de saber como as coisas funcionam, não. Nós sabemos que espiritualmente o conhecimento está vinculado ao aspecto moral. Né? A evolução seria da humildade. Aquele, como diz o Haroldo às vezes fala, a ignorância tem certeza de tudo. Né? E o sábio sempre deixa uma análise, uma possibilidade de saber, de esperar. Agora, a ignorância tem certeza. Então, é o que, às vezes, como que nós navegamos. Né? Confundir os orgulhosos. Nós, aqueles que acham que sabia tudo de Deus, que dominava, que comandava, orgulhoso. Né? Os que são os representantes de Deus. Olha só para você ver que situação. Como que tem alguém que possa ser no mundo representante de Deus? Né? Se coloca nessa condição, né? para fazer um pedágio ali, né? Um pedágiozinho. Está lá numa posição, estou aqui no caminho, né? Eu sou o representante. Seria, olha só, nós humanos, nós aqui, seres inferiores, a visão que esse ser tem de Deus, coloca Deus muito pequeno, pequenininho, para achar que é representante dele, que ele precisa disso. Né? Então, ainda nós temos muito que caminhar para compreender isso, para saber que nós somos todos iguais. O próprio Cristo disse, e tem pessoas que às vezes não... O próprio Cristo diz, fala em secreto com o Pai. É você e Deus. Você direto. Você não precisa de ninguém para falar com Deus. Né? O próprio Cristo nos deu essa dica. Né? Como que nós poderíamos chegar. Né? E glorificar os justos. Seria quantos que foram perseguidos ao longo do tempo porque pensava de outra forma daqueles poderosos, que foram sacrificados, foram perseguidos, né? E ela estava justo com relação à sua visão, ao seu entendimento, né? Até hoje mesmo nós sabemos mediunidade. Mediunidade existe desde quando existe o ser humano aqui, né? O relacionamento com os desencarnados, com os familiares, desde a das tribos, que via da cachoeira, via na mata, seria isso aí uma coisa do ser humano. E quantos que foram perseguidos por isso? Porque via, porque ouvia, porque sabia. Né? Então, isso está nos relatos, desde lá dos Vedas, são os escritos mais antigos sobre tudo isso, que é os livros dos hindus, né? Que tem relato de tudo isso, que dominava todo esse aspecto. Né? E nós sabemos mesmo, lá desde os egípcios, apesar que às vezes não tem escrita, mas tem lá o tribunal de Osíris, que seria até uma oportunidade um dia de nós podermos trazer alguém para falar para nós, que tem muita lição ali no tribunal de Osíris, para entendermos até o que está no Antigo Testamento, e muita coisa hoje que muitas pessoas às vezes falam e pensam, comentam, e não sabem de onde veio. Certo? Lá tem muitas lições para nós. Né? Ô, Vânia, você acha que nós estamos na metade, aqui você não acha isso? Eu acho que está bom hoje, Olímpio, porque a gente essa mesmo, a gente quer fazer um bom estudo, e eu estou adorando esse estudo aí. Né?
Você vê que cada frase aqui, se fosse de destrinchar cada frase a gente tira muita essência. muita coisa. Né? Eu acho que é isso Claro mesmo. que eu nem tenho condições de falar tudo que está aqui, né? Mas aqui tem pessoas que com certeza conseguem tirar mais, né? E todos nós, juntos aos pouquinhos. Na verdade, nós estamos aqui, nós não vamos esgotar todo o assunto, seria impossível para mim um ser tão limitado. Mas isso na doutrina espírita, às vezes, muitos começam às vezes a nossa fala não é para a gente esclarecer tudo, às vezes é para a gente aumentar a dúvida de vocês, para vocês pesquisar. Porque doutrina espírita é pesquisa e estudo. Né? Então tá bom, até a semana que vem. Obrigado a vocês.